Você já viu esse símbolo? Está estampado na nota de $1, no topo de monumentos antigos, em igrejas centenárias da Europa e até no fundo de clipes de artistas pop. Um olho dentro de um triângulo, geralmente cercado por raios de luz. Chamam de olho que tudo vê. Uns dizem que é Deus, outros, que é o sinal dos Illuminati, e muitos, simplesmente evitam falar sobre ele. Mas por que um símbolo tão simples desperta tanto mistério e medo? A verdade é que, apesar de estar em toda parte, a maioria das pessoas não sabe o que ele realmente significa, nem de onde veio. Isso abre espaço para todo tipo de teoria. É um sinal do governo secreto. É coisa da maçonaria. É o olho do diabo. E a confusão aumenta porque ele realmente está ligado a tudo isso. Mas não como você pensa. O olho que tudo vê não começou como um símbolo sombrio ou conspiratório. Ele foi concebido como uma representação sagrada da presença constante de Deus. Um lembrete visual de que há algo maior que nos observa. Não para controlar, mas para proteger. Só que ao longo da história, esse olhar divino foi sendo distorcido. De vigilância sagrada, virou vigilância totalitária. De símbolo da fé, virou o ícone do medo. E é aí que o vídeo começa. Esse é um daqueles casos em que a forma permanece a mesma, mas o significado foi completamente virado do avesso. E entender como isso aconteceu é entender uma parte invisível da nossa cultura. A guerra silenciosa dos símbolos. Uma batalha travada com imagens, não com palavras. E o olho que tudo vê está no centro desse conflito. Aliás, se você acha que isso é apenas um detalhe estético, te desafio a continuar até o fim deste vídeo. Porque o que você vai descobrir sobre esse símbolo pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. E já aproveita. Se esse tema te intriga, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta o que você achava que esse símbolo significava, antes de saber a verdade. No meio do vídeo, eu volto com algo que vai te deixar ainda mais desconfiado. Muito antes de ser associado aos Illuminati, à nova ordem mundial ou ao controle das elites, o olho que tudo vê tinha um significado totalmente oposto ao que se popularizou nos tempos modernos. Sua origem está profundamente enraizada na espiritualidade, especialmente dentro do cristianismo e do judaísmo. Na tradição judaico-cristã, Deus é frequentemente representado como onipresente e onisciente, ou seja, está em todos os lugares, vendo tudo, o tempo todo. Mas como representar isso visualmente? Afinal, Deus é invisível. Como criar uma imagem que capture essa ideia de uma presença eterna e vigilante, sem cair na idolatria? Foi assim que surgiu a imagem do olho da providência. Um único olho inserido dentro de um triângulo, normalmente rodeado por raios de luz. Esse símbolo começou a aparecer em arte sacra durante a Idade Média e se popularizou nos séculos seguintes, principalmente no período renascentista e barroco, como representação direta da Santíssima Trindade e da vigilância divina. O triângulo representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o olho, a consciência e o olhar eterno de Deus sobre a humanidade. Era comum vê-lo nos tetos das igrejas, em vitrais, afrescos e livros religiosos. Um dos exemplos mais icônicos está na Catedral de Aachen, na Alemanha, onde o olho que tudo vê aparece rodeado de nuvens e luzes, não como algo ameaçador, mas como sinal da presença de Deus, observando e protegendo os fiéis. Também em obras italianas do século XVII e XVIII, o olho aparece, irradiando luz, simbolizando sabedoria e orientação. O artista italiano Cesare Ripa chegou a incluir o olho da providência em seu livro de símbolos, reforçando sua associação com a divindade que guia e vigia o mundo com amor e justiça. Nada ali remetia a controle, manipulação ou medo. Era sobre cuidado, sobre fé, sobre conexão com o sagrado. Mas como esse símbolo sagrado foi parar em notas de dólar e em teorias da conspiração? Como um ícone cristão virou a assinatura de uma elite secreta e manipuladora? É aí que a história muda. E é no próximo ponto que você vai entender como essa virada simbólica começou. Se você acha que o olho que tudo vê sempre foi um símbolo ocultista ou conspiratório, você só conhece metade da história. Fica comigo até o fim porque o que vem a seguir vai revelar como esse símbolo foi sequestrado e reprogramado ao longo dos séculos. E você vai começar a perceber ele em lugares que antes nem notava. Se nas igrejas o olho da providência simbolizava o olhar divino e protetor de Deus,
Foi a maçonaria que deu a ele uma nova roupagem. Com isso, começou a mudança de percepção que se espalharia pelo mundo. A partir do século XVIII, o olho começou a aparecer nos rituais e documentos da maçonaria, especialmente após a fundação da Grande Loja da Inglaterra, em 1717. Dentro da simbologia maçônica, ele manteve parte de seu sentido original, o de vigilância superior, mas com um sutil desvio. Não era mais necessariamente o Deus cristão que observava, mas uma entidade suprema abstrata, chamada de Grande Arquiteto do Universo. Esse detalhe é crucial, porque enquanto o cristianismo colocava o olho dentro de um contexto teológico, espiritual, o simbolismo maçônico passou a tratar esse olho como um emblema da razão, da sabedoria e da iluminação. Não mais um Deus com personalidade, mas um princípio organizador, racional e oculto, que rege o mundo por trás do véu. O triângulo permaneceu, mas agora simbolizava também o tripé maçônico: liberdade, igualdade e fraternidade. E o raio de luz que envolvia o olho passou a representar o despertar da consciência, o acesso ao conhecimento que estava escondido dos profanos. E é aqui que entra a confusão simbólica. Quando os Estados Unidos foram fundados, muitos dos pais fundadores eram maçons ou influenciados pela maçonaria. E isso se reflete nos símbolos do país, especialmente no grande selo dos Estados Unidos, impresso até hoje, na nota de $1. No verso do selo, vemos uma pirâmide inacabada com o olho da providência flutuando acima dela. Ao redor, duas frases em latim: Annuit coeptis, ele favorece nossos empreendimentos. Novus ordo seclorum, nova ordem dos séculos. A combinação disso acendeu o imaginário coletivo. O que esse olho está fazendo em cima de uma pirâmide? Quem ele afinal? E que nova ordem é essa? Essa foi a brecha perfeita para que teóricos da conspiração conectassem o símbolo ao controle das elites, ao domínio mundial e às chamadas sociedades secretas, como os Illuminati, que já haviam se dissolvido formalmente no século XVIII, mas foram ressuscitados como ideia por escritores e autores ocultistas. Assim, o olho da providência virou um símbolo duplo. Para os religiosos, ele ainda podia representar Deus. Para os ocultistas e conspiracionistas, passou a representar vigilância, manipulação e poder absoluto. E de símbolo de fé, ele passou a ser visto como símbolo de medo. Essa transição não foi espontânea. Ela faz parte de uma engenharia simbólica, um fenômeno que começou a alterar a percepção coletiva, ressignificando o olho aos poucos até que a maioria das pessoas esquecesse completamente sua origem espiritual. E no próximo ponto, você vai ver como essa manipulação simbólica não parou por aí. Ela evoluiu, foi absorvida pela cultura pop, pelo cinema e pela música, e se tornou parte do nosso cotidiano sem que a gente percebesse. Se antes o olho da providência era uma imagem discreta, confinada a altares, templos maçônicos e selos governamentais, o século XX o transformou numa estrela de cinema. Literalmente. Com a explosão da cultura pop, o símbolo do olho que tudo vê foi reciclado, estilizado e lançado aos holofotes como um emblema misterioso, sedutor, acima de tudo, enigmático. Ele começou a aparecer em videoclipes, capas de álbuns, cenas de filmes e animações. Mas não como um símbolo espiritual, e sim como um sinal oculto de poder por trás das cortinas. Um exemplo clássico é o videoclipe de All Seeing Eye, Olho que Tudo Vê, de vários artistas da cena eletrônica e hip-hop dos anos 2000, onde o símbolo aparece em colares, paredes, olhos piscando no céu. Mas isso é só a ponta do iceberg. A Disney, a Marvel, a DC, os Simpsons, South Park, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Madonna, Lady Gaga, todos já colocaram esse símbolo em algum momento diante de milhões de pessoas. E não foi sutil. No cinema, ele se tornou um arquétipo de controle secreto. Está em agências de espionagem, em sociedades distópicas, em corporações malignas. O olho dentro do triângulo virou o atalho visual para dizer ao público: alguém está mandando em tudo, e você não sabe quem é. Mas por que isso importa? Porque a repetição constrói percepção. Quando você vê o mesmo símbolo associado à manipulação, à vigilância, à dominação, dezenas, centenas de vezes, seu inconsciente reprograma a ideia original. Aquilo que antes era Deus está olhando por você, agora vira alguém está te vigiando e manipulando por trás do sistema.
É uma inversão sutil, mas poderosa. A espiritualidade vira paranoia. A fé vira desconfiança. E mais, isso tudo acontece de forma aparentemente natural. Como se fosse só um detalhe gráfico, um adorno visual, quando na verdade é uma operação simbólica sofisticada. O símbolo foi esvaziado de seu sentido original e reabastecido com outros significados. Hoje, na cultura pop, o olho que tudo vê está ligado a teorias da conspiração, manipulação mental, controle de massas, adoração ao oculto e até pactos com forças malignas. E o público consome isso como entretenimento, sem saber que está absorvendo camadas de simbologia que foram cuidadosamente posicionadas. Mas isso não acontece por acaso. Grandes produtores culturais, diretores de arte, estilistas e roteiristas entendem o poder dos símbolos e sabem que alguns ícones, como o olho que tudo vê, são mais do que decoração, são catalisadores. A presença deles desperta atenção, fascínio e medo. E esses sentimentos vendem, viralizam, conectam, só que também condicionam. E se até aqui você achou curioso, espere até ver como o olho foi usado por elites e governos, não como símbolo espiritual, mas como ferramenta de controle psicológico. Porque no próximo ponto, a coisa começa a ficar ainda mais real. A ideia de um olho observando tudo, onipresente, silencioso, inalcançável, mexe com algo profundo na mente humana, o medo de estar sendo vigiado. Mas quando essa vigilância não é divina, e sim humana, o jogo muda completamente. Durante séculos, a imagem do olho dentro do triângulo serviu para lembrar aos fiéis que Deus está vendo tudo, um símbolo de consciência superior. Mas a modernidade se apropriou dessa ideia, não para inspirar, mas para controlar. George Orwell já previa isso em 1949, com seu livro 1984. Nele, o grande irmão, Big Brother, observa tudo e todos. Um símbolo que vigia e reprime. A câmera virou o novo olho. O Estado virou o novo Deus. O medo, o novo dogma. E o que simboliza esse olhar eterno e invisível? Sim, um olho, isolado, no alto. Não demorou para o olho que tudo vê migrar do campo religioso para o campo da vigilância. E a partir da Guerra Fria, esse símbolo começou a aparecer discretamente em logotipos de agências governamentais, esquemas de espionagem, corporações privadas e, com a era digital, em sistemas de inteligência artificial e Big Data. Hoje, o olho está em todo lugar. Na câmera do seu celular, no sensor do caixa eletrônico, nas redes sociais, no reconhecimento facial. O triângulo virou a moldura da tela. A pirâmide virou o sistema. E a vigilância não vem mais de cima como julgamento divino. Ela vem de todos os lados, como rastreamento silencioso. E talvez o mais assustador, ela vem disfarçada de conveniência. Você não precisa mais ser forçado a obedecer. Basta ser vigiado o tempo todo. Se você está sendo observado, você se comporta. Se você acha que está sendo avaliado, você se censura. E quando você internaliza esse olhar, você se corrige automaticamente. Esse é o novo templo. O templo da performance, da exposição constante, da reputação digital. E o olho está lá, firme, silencioso, controlando pelo medo invisível. E tudo isso com um símbolo que nasceu para representar a presença divina, mas que, ao longo do tempo, foi distorcido até se tornar sinônimo de opressão. Agora respira e pensa comigo. Quantas vezes você já viu o símbolo do olho que tudo vê em uma situação que nada tem a ver com fé, providência ou espiritualidade? E mais, por que ele está lá? A resposta te espera no próximo ponto. Porque o símbolo ainda não acabou. Ele apenas mudou de roupa. Vivemos numa era onde tudo é imagem. Mas poucos percebem que cada imagem carrega um código, um símbolo. E cada símbolo molda, silenciosamente, o que você sente, pensa e até acredita. O olho que tudo vê é só um entre muitos. Um símbolo que começou sagrado, passou por sociedades secretas, aterrissou na cultura pop e hoje circula pelas telas como um elemento gráfico qualquer. Mas ele nunca deixou de comunicar algo. E se você não entende o que ele diz, ele ainda assim fala com você, através do inconsciente coletivo. Essa é a essência da guerra simbólica moderna. Uma disputa que não acontece nas trincheiras, mas na cultura. Não se trava com armas,
mas com significados. Não ataca o corpo, mas a percepção. Símbolos como o olho dentro do triângulo, a suástica, a cruz invertida ou até um simples número ou emoji são plantados em clipes, jogos, séries, tatuagens, marcas, embalagens. E mesmo que pareçam inofensivos, não são neutros. Porque símbolos são atalhos emocionais. Eles ativam sentimentos antes mesmo de você racionalizar. Quem domina os símbolos, domina a linguagem invisível. Quem domina a linguagem invisível, domina a cultura. E quem domina a cultura, domina o futuro. E é aqui que a história ganha um tom mais sombrio. Quando os símbolos antigos são ridicularizados, distorcidos ou reprogramados, suas energias são apagadas. E novos símbolos tomam o lugar. Um processo silencioso, sutil, mas profundo. Aos poucos, o olho de Deus vira o olho do sistema. A cruz de Pedro vira a cruz de Lúcifer. O que antes evocava reverência agora é motivo de piada. O que antes inspirava fé agora alimenta medo, ceticismo ou confusão. Essa substituição simbólica não é aleatória. É estratégica. Ela cria novas identidades, corrói raízes antigas e planta uma nova ordem invisível, onde os significados não são mais herdados, mas fabricados. Onde a tradição é esquecida e a moda dita o que é verdade. E o mais assustador, a maioria das pessoas está dentro desse jogo, sem saber que estão jogando. Por isso, esse canal existe. Não para impor verdades, mas para acender consciência. Porque quando você entende o que um símbolo significava, como ele foi distorcido e por que ainda está em uso, você começa a ver o mundo com outros olhos. Com olhos livres. Então, se você chegou até aqui, é porque sente que algo está errado. E isso já é o começo da sua saída do labirinto. Dedo indicador apontando para a direita, curta o vídeo se essa mensagem te despertou. Comenta aqui embaixo qual símbolo você sempre viu, mas nunca entendeu. Taxinha e se inscreve no canal para continuar desvendando essas camadas escondidas que moldam o mundo sem que a gente perceba. Esse foi só o começo. E como sempre, nada é só o que parece.